E ao longo deste dia, a SIC Notícias antecipa este debate entre António Costa e Rui Rio, agora com Alexandre Valentim Lourenço, é presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, está aqui nos estúdios da SIC Notícias. Muito boa tarde, bem-vindo. Bom, este é um tema incontornável, a saúde. O que é que acha, que matérias é que devem de facto ser abordadas pelos dois candidatos a primeiro-ministro? É essencial percebermos que visão temos para a saúde nos próximos anos, porque nós percebemos que a falta de investimento e a falta de cuidado que houve nos últimos 15 a 20 anos tem levado à deterioração de todo o sistema. E isto significa que as medidas que nós temos que implementar, que deviam ter sido implementadas há 10 anos. Por isso, é importante perceber qual a visão para um sistema no futuro e saber como o vamos estruturar. Há 3 aspectos essenciais neste momento. O primeiro é o aspecto do financiamento da saúde. Nós, desde o tempo da intervenção da Troika, passámos de 6,2% do PIB para cerca de 4,95%, que perdura até agora 5% do nosso PIB, do Produto Interno Bruto, no orçamento dedicado ao Serviço Nacional de Saúde. A média dos países da OCDE é de 7,2%. E nós continuamos há 10 anos com um subfinanciamento da saúde. 2%, ou seja, termos apenas a média da saúde, significa 4 mil milhões de euros, de uma forma grosseira. E se o PIB aumentar, o valor nominal aumenta e o valor aumenta ainda mais. E nós precisamos de um pacto para a saúde de todas as entidades, para que durante alguns anos tínhamos a média europeia. E seria importante ver os partidos dizerem isto. Os nossos contactos todos acham que esse é um problema crónico, é um problema identificado, o do subfinanciamento do SNS. E é preciso então corrigi-lo. E se todos os partidos dizem o mesmo, deve haver um consenso na correção do financiamento em termos de percentuais do PIB. Agora, pôr dinheiro em cima de um problema apenas significa que uma coisa vai desaparecer e nesta fase não será o problema. Ou seja, nós precisamos de fazer uma segunda etapa, que é a reestruturação de um sistema. O nosso sistema de saúde tem 50 anos para uma realidade demográfica de cuidados de saúde, de indicadores completamente diferentes. Até sobretudo porque temos o problema, a constatação de que temos uma população muito envelhecida, muito necessitada, e vai continuar a envelhecer. Vai continuar a envelhecer e precisa ter qualidade de vida no seu envelhecimento. E não tem. Nós temos um envelhecimento semelhante a alguns dos países da Europa, mas a qualidade de vida após os 65 anos em Portugal é muito pior do que quando comparamos com a Suécia, com a Alemanha. Nós vamos, por exemplo, à Madeira ou nos Açores no inverno e vemos a quantidade de turistas suecos e alemães que sobem as montanhas e que têm 70 e 80 anos. Vivem mais, mas com qualidade de vida. E vivem bem, ou seja, aproveitam ainda a vida que têm. E os nossos idosos envelhecem e têm muitas doenças crónicas, estão muito dependentes e são eles que mais sofrem com a falta de organização do SNS. Porque aos 30 ou 40 anos nós não precisamos deste sistema, mas aos 70 e 80 precisamos de bons centros de saúde, precisamos de bons cuidados continuados, precisamos de bons hospitais para a doença aguda, porque vamos recorrer a eles muitas vezes e muitas vezes até num estado de debilidade económica. Por isso é importante reestruturar nesta perspectiva. Mais aquela aposta não na doença, mas sobretudo na promoção da saúde. Nos 30 ou 40 anos, mas aos 80 nós temos que ter uma aposta no tratamento da doença. É onde nós gastamos mais dinheiro, mais horas e mais profissionais, porque é nessa fase da vida que nós precisamos de mais cuidados médicos. E o terceiro aspecto é que durante este período de 15 anos nós perdemos capital humano, perdemos médicos e perdemos enfermeiros. E quando falamos que temos mais profissionais de saúde, nós não temos nem mais médicos, nem mais enfermeiros e, essencialmente, não os temos os mais diferenciados. Porque provavelmente fazem a sua formação em Portugal e depois vão para o estrangeiro, onde há melhores condições. Ou vão para a medicina privada. E é preciso perceber que não chega a termos muitos profissionais, temos que ter bons profissionais. E como é que podemos fixar Esse é o problema, porque a recompensa e a carreira profissional fora do SNS neste momento, ao contrário do que acontecia há 20 anos, é mais aliciante do que dentro do SNS. Porque esta deterioração fez com que os equipamentos estejam degradados, tenham 15 ou 20 anos. Eu vou falar de uma área com trabalho na parte cirúrgica. Os nossos equipamentos têm 20 ou 30 anos. Nós não temos robôs cirúrgicos nos hospitais públicos e temos nos hospitais privados. Não temos equipamentos adequados e não temos acesso à tecnologia. E se queremos progredir, quando temos 40 anos ou 50 anos e estamos no topo da carreira, com grande qualificação, o SNS neste momento não nos oferece. E por isso precisamos de investimento no sítio certo,
uma reestruturação no sítio certo para que o SNS se vocacione para tratar da saúde dos portugueses de uma forma adequada. E conseguimos perceber qual dos dois partidos que hoje vão estar, de facto, frente a frente, os dois maiores partidos, se têm, de facto, essa sensibilidade para esses 3 pontos que acha que merecem uma grande reestruturação a nível da saúde? Eu penso que os partidos têm sensibilidade, mas não apresentam as propostas concretas. Era importante perceber, há mais dinheiro para o SNS em termos percentuais ou não? É importante perceber. Segundo, vão fazer uma verdadeira reforma do SNS ou vamos continuar a dizer, por termos muita gente na urgência, o SNS é muito vital, o que é o contrário? Porque a verdade é que continuamos aqui com problemas crónicos, nomeadamente portugueses sem médico de família, listas de espera enormes, nomeadamente para a questão das cirurgias, são problemas que de facto não são de hoje. E são problemas que já estiveram melhor do que o que estão hoje. Porque há uns anos atrás tínhamos 500 mil portugueses sem médicos de família. Médicos de família, é preciso perceber, desde o tempo da Troika, que a dotação de médico de família para utente passou de 1 para 1.600 para de 1 para 1.900. Mas isso tem a ver sobretudo com a falta de profissionais? Não, porque na altura era preciso tentar arranjar a cobertura. O que é que se fez? Puseram-se os mesmos médicos de família com mais utentes. 1 para cada 1.900. Ou seja, para 1 milhão nós precisamos de 500 médicos de família. A Ordem dos Médicos dá a idoneidade formativa para 500 médicos de família por ano. Todos os anos nós formamos 470, 480, 500 médicos de família. Se nós conseguimos fixar durante 2 anos estes médicos de família, nós estamos a cobrir a falta e depois apenas temos que nos concentrar no problema demográfico médico e cobrir as reformas. E dessa forma, em vez de termos 1.900 utentes por médico, passarmos a ter 1.500 ou 1.200 e 1.300 para eles terem tempo para o seu utente e para, em situações de crise como o inverno, terem mais tempo disponível para os ver. Porque eles, neste momento, estão esgotados em maio e quando chega o período de inverno, que sabemos que todos nós vamos ter mais trabalho, não temos gente suficiente para o normal sequer. E aí depois veio uma pandemia para piorar todo a pandemia foi disruptiva e por isso nós não podemos não falar... podem servir de desculpa para tudo. Não, e não nos podemos comparar 2020 com 2021, temos que comparar com 2019, quando não havia pandemia, e já perceber que em 2019 os nossos indicadores de mortalidade infantil, os nossos indicadores de saúde estavam a piorar. E não havia pandemia na altura. E isto significa que este investimento e esta reestruturação e esta reforma tem que ser pensada com uma visão uniforme, sem demagogia, sem ideologia e com muita tecnicidade e, principalmente, ouvindo os profissionais de saúde e as instituições que trabalham todos os dias no terreno. Porque nem a Ordem dos Médicos, nem as outras ordens, nem os sindicatos são realmente parceiros nesta construção. E isso é essencial, é mudarmos esta atitude do quero posse manto e de um autismo social e fazer com os principais interessados. Os que estão no terreno e que querem dar mesmo, o grande contributo. Eles querem contribuir e envolvê-los nesta participação. Qualquer programa transnacional, porque eu acho que isto deve ser transversal a todos os partidos, ser uma prioridade para toda a sociedade alterarmos a saúde. De uma vez por todas. De uma vez por todas. Alexandre Valentim Lourenço, muito obrigada por ter estado connosco aqui nos estúdios da SIC Notícias. Boa tarde.